Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Alex Teófilo e eu venho trazer uma pessoa muito especial hoje, a Paula Hanna, né? Ela foi aprovada em medicina, ela vai contar um pouco da trajetória dela e eu vou passar para ela e vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Paula, como vocês já sabem. Eu passei no Enem de 2019, no SISU de 2020, em medicina aqui na UFC, no campus Sobral. Então, o Alex me fez um convite para mim falar aqui um pouco com vocês. Para quem não me conhece, eu sou aqui de Santa Quitéria mesmo. E eu estudei desde o meu ensino fundamental até o nono ano no Colégio Dom Bosco. E quando foi no meu ensino médio, eu cursei na escola profissionalizante aqui, Monsenhor Luís Mendes Freire. E assim, sempre muito impressionado o Alex ficou, porque eu passei de primeira, né? Eu saí do terceiro ano direto para a faculdade. E assim, é um feito realmente que eu mesmo não acreditava que ia acontecer, e aconteceu. Mas é preciso ter a noção que eu sempre, desde muito pequena, eu sempre fui muito dedicada, sabe? Na escola e tal, eu sempre tirei boas notas. E assim, minha dedicação me acompanhou. E quando chegou no ensino médio, eu acho que foi um momento crucial, entendeu? Foi realmente onde aquela dedicação ela foi a chave para me conseguir meus objetivos. E assim, hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês isso. Pronto. Hanna, conta um pouco, né, pro pessoal, como é que foi essa trajetória até chegar assim na aprovação? Tipo, como é que tu fez teu fundamental, né? Se já tinha isso em mente, já quero, já queria seguir a carreira de medicina, porque é um feito inédito assim, porque geralmente quando eu particularmente eu convivo muito com os alunos e os alunos demoram 2 anos, 3 anos. Eu conheci pessoas que demoram 5 anos para ser aprovado em medicina. Isso estudando em colégio, assim, digamos assim, particulares, né? Com alta preparação, simulados, todos os sábados. E aí você vem, né, do interior, Santa Quitéria, né? Fez seu fundamental aqui, o seu médio aqui em escola pública, diga assim de passagem. Eu não desmereço a questão de escola pública, mas pelo viés, né, pelos resultados, geralmente vem de escola particulares, né? E aí você vem de surpresa do interior, passa de primeira. Então conta aí pro pessoal como é que foi essa trajetória até essa incrível aprovação em medicina. Assim, quando eu era mais nova, ali, uns 10 anos a uns 12 anos, eu sempre quis fazer medicina. Do tipo, eu sonhava, ai, eu até brincava com a minha mãe, dizendo que ia consultar as amigas dela de graça, essas coisas. Só que chegando um tempo, a gente vai crescendo, né? E eu fiquei escutando, na época a minha irmã fazia vestibular, minhas primas, e diziam que era muito difícil passar medicina. Era muito difícil. E eu olhava assim pra mim e eu tipo, meu Deus, eu não vou conseguir isso daí, não vai ser pra Imagina. mim. Então eu comecei a mudar minhas perspectivas. Não, isso não vai funcionar, então eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que arranjar outra coisa que eu goste. E assim, e foi desse modo que, tipo, eu fui tentando buscar outras coisas até que eu decidi a Decidiu conclusão quando? que eu Foi ia fazer engenharia. engenharia. Eu ia Tipo, tu fazer decidiu no nono, sim, ou nono ano já foi no médio, tu pronto. começou No a. oitavo ano, lá, assim, no oitavo ano, eu gostava muito de matemática. Então eu já, não, tem que ser alguma coisa que envolve Exato, matemática. Eu matemática. já pensei assim. E depois de um tempo, quando eu lembro no meu nono ano, minha escola não ia ter mais ensino médio. E eu decidi que eu ia na escola profissionalizante porque eu não tinha condição, como o Alex falou, de ir para Sobral e tal, onde é que o pessoal mais vai, né? E assim, eu peguei, eu olhei os cursos e eu, meu Deus, vou fazer o quê? Aí eu pesquisando e tal, e eu encontrei, nossa, engenharia elétrica e tinha o curso de eletrotécnica lá na escola profissionalizante. Então eu vou pra lá, eu vou fazer eletrotécnica, gosto de matemática e vai ser assim mesmo. Só que aí, chegando, né, no meu. Mais perto, chegando no Enem, faltava 2 meses mais ou menos pro Enem. Foi ali em setembro. Não tinha decidido
Não, eu Medicina, tinha nada? decidido assim, eu ia fazer engenharia elétrica. E pô, tava Engenharia, medicina, convicta. nada. Não, nada. Aí eu cheguei e eu passei por algumas situações na minha vida, até que, e assim, parecia que as coisas me mostravam assim, olhava para as coisas, entendeu? Eu via certas situações e, assim, e eu fui começando a brotar aquele sentimento que estava guardado em mim de querer fazer medicina. E assim, depois teve uma situação assim que foi primordial, foi quando eu saí de uma consulta. E assim, eu vi o que aquele médico fez comigo, ele teve uma conversa assim, ele foi super humano comigo e tal. Eu olhei assim, eu quero fazer isso que ele fez comigo com outras pessoas. Fazer a diferença na vida das pessoas. Aham, eu quero mudar a vida das pessoas como ele mudou a minha. E assim, eu saí de lá e eu fiquei aqui comigo pensando, até que chegou um dia. Eu não consegui dormir de jeito nenhum, eu fiquei assim com insônia. E eu pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso. Aí eu acordo minha mãe 3 horas da manhã assim, mãe, eu posso fazer vestibular pra medicina? Foi bem assim, tipo, ela lá com sono, pode sim. Foi bem isso. Ela ficou assim, depois de dizer que assim, os meus pais, minha família, ficou muito assim, chocado, né? Porque eu sou uma pessoa muito cabeça feita, do tipo, eu Sim. quero isso, Decidido já. pronto, eu quero isso. E eu ter mudado assim de repente muito, não era nem tipo, enfermagem, medicina. Sim. Não. Era Era engenharia e medicina. Então era coisa assim, bem distantes, né? E aí eu simplesmente decidi. E assim, até agora eu não me arrependo da minha decisão. E foi. E assim, primeiro foi um choque pra eles, do tipo, como assim medicina, né? Mas era o que eu tava, assim, tava no meu coração. E uma coisa que eu fiz foi seguir meu coração. Porque, assim, as coisas, somente qualquer coisa que você vai fazer na vida, vai se preparar para um vestibular, fazer alguma coisa, a primeira coisa que você precisa é ter em mente o que você quer e ter um sentimento que te faça dedicar para aquilo. Então, assim, até confesso, eu já levava um ritmo de estudos bem pesados e quando eu decidi fazer medicina, parece que assim me deu aquele gás na última hora que foi essencial, entendeu? Do tipo, eu quero. A paixão ali, né? Que Que assim, vontade. é aquilo que eu quero, então eu tô fazendo aquilo pra conseguir aquele objetivo, então eu vou lá, entendeu? E assim, foi isso que me dá aquele gás, porque a gente fica brincando, né? Durante a preparação de vestibular, que a gente começa assim, nossa, maravilhoso, fazendo tudo. E chega no final, assim, já tá horrível, entendeu? Cansado, não tem disposição pra fazer nada. E o meu caso foi, eu tava assim mesmo, tava declinando um pouco, nem tanto, porque eu tive muito bom senso. Isso é mais ou menos que mês já, assim? Foi em setembro, foi antes das inscrições da UES. Setembro. Isso. Aí eu decidi, não vou fazer medicina. E foi assim, foi esse gás final que eu acho que foi bem decisório pra mim, sabe? É o que eu digo pros meus alunos, tipo, quando você sabe em mente, assim, o que você quer, você sabe aquela paixão, né? Eu acho que não tem dia certo pra estudar, não. É segunda, sexta, sábado, domingo. Tipo, você desperta aquilo, eu tô estudando, mas tem algo futuro que eu quero alcançar, que é ser realmente médico, né? Você descobrir aquela sua paixão. Então, às vezes foi uma consulta, assim, nada previsto, né? E sei lá, você foi num canto e descobriu aquela paixão. Então isso é assim, acredito que às vezes a gente fica procurando demais o que é que vai ser, mas às vezes as coisas na vida da gente acontecem de forma inesperada. inesperado. Então assim, como é que foi o apoio assim da tua família assim para a sua preparação? A sua família sempre lhe apoiou? Você teve outro suporte a mais, assim, além das aulas? Como é que foi essa sua rotina dos últimos anos, no caso do terceiro ano, né? Como é que foi? Sua família sempre lhe apoiou? Como é que foi essa parte já quase perto da aprovação, né? Assim, você tocou num ponto assim essencial, porque muitas vezes ou as pessoas arranjam desculpa dizendo que olham a situação em volta e acham que não depende da pessoa, entendeu? Olha assim, eu estudo em escola pública, minha escola não oferece isso, eu não tenho condição para fazer
aquilo e fica por isso mesmo. Mas assim, é bom a gente ter noção que tem várias oportunidades ao nosso redor, basta nós acolhermos, né? E assim, não é que a gente consiga fazer sozinho, a gente tem que ter o apoio. Eu acho que assim, a família foi o essencial, o primordial. Assim, a minha mãe, ela sempre me apoiou muito, do tipo, se fosse pra minha educação, ela me dava. Então, sempre que eu precisava, ai mãe, eu preciso de tal livro, ai mãe, eu preciso de tal revista, mãe, olha esse curso aqui, eu fazia preparação online, eu fazia cursinho online. E assim, eu dizia, mãe, eu logo no meu segundo ano, eu cheguei, mãe, eu quero estudar pro Enem, tá? A senhora pode pagar esse cursinho pra mim? Ela, na hora, entendeu? Ela foi e tal. E assim, é um cursinho porque eu não tive condição de ir pra uma escola particular, de cursar. Eu já era bolsista na minha escola, entendeu? Então, eu não tinha condição nenhuma de estudar em escola particular. E aí, como o cursinho online era mais barato, né? Eu peguei e pedi pra minha mãe pra fazer e tal. E assim, hoje em dia a internet tá aí pra isso. Tem várias ferramentas que a gente pode usar. Exatamente. E foi a partir disso. Então, exatamente foi nessa coisa que Então, eu primeiro pedi apoio, o cursinho. família. Segundo, teve o online, né? Teve o online, que eu fiz desde o meu segundo ano. Desde eu fiz o segundo segundo ano, ano. né? E eu fiz no terceiro ano também. Que no terceiro ano, mas no segundo, era mais como fosse um apoio. E quando foi no terceiro, eu realmente ali foquei e realmente peguei assim pra estudar mesmo. Era aquilo que eu tinha. Assim, não deixo a minha escola também. Nossa, não é porque eu fazia cursinho online que eu negligenciava a escola. Eu sempre fui muito dedicada na escola, muito. Eu tinha professores incríveis e assim, a gente tem que aproveitar. Os nossos professores estão ali pra isso, entendeu? Então, se eu tô na aula, eu perguntava outras coisas. Eu ficava na hora do almoço, eu ia ali resolver uma questão com o meu professor, sabe? E é muito bom você ter esse apoio, você se sentir apoiado. Eu acho assim, como professor, eu acho que você imagina que quando vem um aluno te